Tem alguns exemplos atribuídos ao Quintino Cunha. Quintino Cunha é tão universalmente brasileiro. Mas todos conheciam Quintino. É um poeta original, sem dúvida. De onde ele tirou isso, eu não sei. Foi dele mesmo. Freio de ouro não melhora o cavalo, mas exprime a riqueza do dono. A fome não respeita virtudes, quanto mais fronteiras. Há homens de caráter mudo, que pensam que ser sério é ser sisudo. Eu mesmo, Quintino Cunha, disse todas essas frases e muitas outras. Às vezes na Praça do Ferreira, às vezes nas rodas de amigos no Café Java e até na tribuna do júri. Elas vinham à minha cabeça quando alguém me fazia uma pergunta ou pediam minha opinião. Quando eu queria dizer, dizia. E por que não? José Quintino da Cunha era assim, filho de Maria Maximina Ferreira Gomes e de João Quintino da Cunha. Nascido em São Francisco de Uruburetama, atual cidade de Itapajé, no dia 24 de julho de 1875. Desde a infância, Quintino Cunha já mostrava que seria uma pessoa espirituosa e irreverente. É na infância que a gente granjeia os elementos da nossa personalidade, né? Quintino Cunha, ele teve uma infância alegre, ele era um menino muito brincalhão, gostava, era muito criativo, né? Era um menino franzino, míope, muito míope, né? E tinha o irmão João, que era o grande parceiro de brincadeiras dele, que era o irmão mais velho, e tinha mais nova a princesa, que era a Maria Virgínia, que por nascer em Imperatriz, ser filha de Imperatriz, recebeu o apelido de princesa. Então, você imagina como era o Quintino menino. Conta que quando pequenininho, Quintino já metido a engraçado, metido a gaiato, já tinha as respostas na ponta da língua, e o padre recém-chegado em Baturité ia aos Correios, mas não sabia onde ficava. Viu aquele menino brincando ali no chão e disse: "Ai, meu filho, onde é que ficam os Correios?" Quintino ergueu a cabeça e disse: "Ó, padre, o senhor vai ali, dobra à direita, na rua seguinte o senhor dobra à esquerda, tem um prédio bem grande, é lá." O padre achou, não sei porquê, um menino interessante, disse: "Olha, meu filho, eu gostaria que quando fosse no domingo você fosse lá para a igreja. Em chegando lá eu quero lhe ensinar o caminho do céu." E o Quintino disse: "Ó, padre, o senhor não sabe nem o caminho dos Correios." Uma vez, ainda em Baturité, a mãe mandou que Quintino Cunha, criança, fosse buscar uma lavadeira para lavar as roupas de casa. O menino saiu, chegou na casa de uma mulher, aí disse: "Olha, minha mãe mandou lhe contratar para ir lavar as roupas lá em casa, mas a senhora se previna que ela é surda. Mamãe é surda como uma porta, não escuta nada." Né? E era mentira. Aí ele correu na frente, chegou para a mãe dele e disse: "Mãe, consegui uma lavadeira muito boa, mulher muito caprichosa, mas tem um detalhe, mamãe, é surda, mulher não escuta nada." Então, quando as duas se encontraram, né, ficaram falando aos berros, aos gritos, e o Quintino Cunha de trás de uma porta, morrendo de achar graça. Fresco, conhecido fresco. Embora fosse um menino muito danado, na escola ele não gostava muito de estudar, mas ele sempre era bem visto, porque ele gostava já de pequeno, com 10 anos, 9 anos, de fazer oratória, de declamar poesias, que ele gostava muito de escrever. Inclusive, com 11 anos de idade, ele escrevia para jornaizinhos lá em Baturité, como o jornal O Cruzeiro, ele escrevia para o jornal O Albo, e com 13 anos ele iria publicar lá no ginásio cearense um jornalzinho chamado Eco Estudantil. Aos 13, 14 anos, ele conheceu um velho que veio da Amazônia, né, falando das belezas, das riquezas que havia no Inferno Verde, né, a selva amazônica, e desde então ele alimentou aquele desejo de ir para lá, para o Amazonas. Eu ainda era menino. Estava no sertão em um lugar chamado Caridade, com meu amigo Pedro, e encontramos um paroara que acabava de voltar vivo do Amazonas. Não conseguia prestar atenção em outra coisa senão no Sr. Félix. Lembro que perguntei: "Sr. Félix, lá tem muita onça?" Ele dizia: "Tem bicho de todas as qualidades do mundo." "Mas tem caboclo brabo?" "É só o que tem." "E água que faz medo?" "Eu li na geografia." E ele dizia: "Ora, Quintino, a água da gente morar em riba dela." Quintino Cunha, desde pequeno, morou em vários lugares no interior do estado do Ceará, né? Primeiramente por causa da questão financeira da família, talvez os pais, na época do pai vivo ainda, que morreu Quintino muito novo, procurando um local para se estabelecer, né? Mas que infelizmente faleceu muito cedo.
E a mãe, a Maximina, ela ficou viúva com 19 anos, com aqueles 3 filhos, teve que trabalhar como professora e como costureira e começou a levar os filhos para outros locais, mas sempre com atenção muito grande em Quintino Cunha. Em 1886, ela decidiu trazer os filhos para Fortaleza, né? Inclusive Quintino Cunha, onde ela trouxe para o ginásio cearense, porque ela conhecia, já tinha ouvido falar, do professor Anacleto Cavalcante Queiroz, que era o diretor proprietário do ginásio cearense, e que ele fazia milagre com as crianças, ele disciplinava as crianças, e ela trouxe o Quintino Cunha. Lá ele conheceu muitas crianças, inclusive o doutor Meton de Alencar, que é um nome ilustre na cidade, foi seu colega de sala de aula, e conta que durante aquele período que conviveu com o Quintino Cunha, ele muito admirava o Quintino Cunha, mas ele dificilmente via Quintino Cunha com uma caneta ou lápis ou um caderno na mão que não fosse desenhando charge ou escrevendo poemas. Outra coisa interessante da infância do Quintino, diz que ele estudando num colégio interno, aprontou, fez uma presepada lá no colégio e o mestre, o diretor do colégio, procurou o Quintino para castigá-lo. Ele correu e sentou-se em cima da mala dele, né? Sentou-se em cima da mala dele e disse assim: ninguém pode ser punido na sua propriedade, eu estou sentado em cima da minha mala, né? E aí ele, com isso, ele arranjou um álibi, né? Para não receber as palmatórias, os bolos de palmatória que ele estava destinado a receber. Com 17 anos, Quintino Cunha leu Cabeleira, a obra do Franklin Távora, que inaugura o período regionalista, né? a chamada literatura do norte. Ele ficou tão impressionado com a história de Cabeleira, que Cabeleira, na realidade, era um cangaceiro muito cruel, assassino, que viveu realmente no Pernambuco. E na história de Franklin Távora, ele se apaixona pela jovem Luizinha, e a mãe era uma santa, mas ele se tornou assassino por conta do pai. O pai o ensinou a ser assassino. Então, Quintino Cunha, ele fica sensibilizado com a história do Cabeleira e escreve um poema, que é uma das primeiras obras que a gente tem conhecimento, que é A Morte de Cabeleira, onde, de certa forma, ele defende o Cabeleira, mostrando seu lado humano. Quando seu irmão, João, viu esse poema, disse: Quintino, você bem que poderia ser advogado. Então, quem sabe, a partir desse momento, surgiu o interesse dele fazer direito. Ainda muito jovem, Quintino dividia seus dias entre os estudos em Fortaleza e as viagens à Serra de Guaramiranga. Ele passava horas contemplando a natureza. Seu sonho de conhecer a Amazônia só aumentava, mas a ideia não agradava sua mãe, que resolveu matricular o filho na escola militar. Uma vez, tive que sair do quartel para ajudar um amigo. Passei o dia longe sem permissão dos meus superiores. Quando voltei, meu superior perguntou: Cadete 53, em que caráter o senhor se apresenta? Tive que responder: sem caráter, meu tenente, sem caráter. Em 1895, ainda na escola militar, ele vai a uma festa em Mulungu, uma festa de São Sebastião. E lá ele encontrou uma moça muito bonita, muito prendada, filha de um comerciante bem favorecido, português, a jovem Ana Carneiro, que era conhecida no local como Iaiá. E ele se apaixona pela Iaiá e decide casar com ela com poucos dias. Quintino ganhou do sogro uma casa no bairro Benfica, em Fortaleza. Mas, como ele mesmo dizia, o cearense é que nem passarinho, tem que voar para fazer o ninho. E acabou indo para o Rio de Janeiro para cursar Direito. Não concluiu o curso e decidiu ir para Belém do Pará, onde era rábula. Era permitido no Brasil você advogar sem ter a inscrição efetiva da OAB, sem ser um bacharel advogado. Só que era permitido aquelas pessoas que tinham conhecimento técnico, entretanto não tinham formatura ou não tinham outras credenciais, advogarem. Durante o tempo isso era chamado de rábula, então o Quintino Cunha ele conseguiu advogar um tempo, sem a carteira da OAB, diante do vasto conhecimento que ele tinha em direito. Conta-se muito de Quintino Cunha causos de júri. Ele foi rábula, depois tornou-se advogado. O vovô era catedrático e ele escreveu uma tese para concorrer à terceira cadeira de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O título da tese é O Estilo na Jurisprudência. A tese é toda um comparativo do direito com as outras ciências, né? E é uma poesia. Como tudo que o vovô fez, ele
ele permeava de poesia, de sentimento, de lirismo. É um trabalho magnífico. Quando ele fala do estilo na jurisprudência, é se referindo à postura, né? Exatamente a postura que deveria permear a conduta do advogado, principalmente no júri, né? Principalmente atuando no júri. E não é segredo para ninguém, quem conhece alguma coisa do Quintino sabe que a temática dele era a verve, né? Era a irreverência. Então ele usava a irreverência quando ele atuava numa defesa, ele usava a irreverência quando ele atuava numa acusação. Por quê? Porque o objetivo dele era um só, era ganhar a causa. Então, ele era uma pessoa intolerante ao fracasso. Essa é a leitura de cenário que eu faço da personalidade do meu avô. Quintino Cunha, uma vez, fazendo a defesa de um réu que havia assassinado determinado cidadão por motivo fútil. Era alguém que assassinou um outro na rua por ter, dia a dia, sofrido uma pequena ofensa, né? Algo impublicável, não pode dizer aqui, entendeu? Um palavrãozinho desse aí. Seu fulaninho, não sei o que, todo dia tinha. Então lá passava o cidadão em frente à venda do outro. Opa, Zé Corneto, bom, aí o cara saía. No outro dia, Zé Fulano, aí o cara, opa, beleza pura. Isso anos a fio, né? Até que teve um dia que o cidadão estourou. Quintino Cunha foi defender o homem lá no júri. E se apresentou como faz todo advogado do júri, tribuno que a gente chama, né? Criminalista do júri é o tribuno. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz-presidente do júri, excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssimo senhor, representante do Ministério Público, promotor de justiça, excelentíssima assistência, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente do júri, de novo, mesma coisa. Excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssima assistência, excelentíssimo representante do Ministério Público, promotor de justiça, boa tarde. Excelentíssimo senhor... E ficou nessa cantiga, só repetindo, sabe? O juiz se imputou, bateu na mesa, sabia que o Quintino era gaiato, né? Tinha fama já de gaiato. Bateu na mesa. Diabo é isso, Quintino, rapaz? Tá pensando o quê, homem de Deus? Isso aqui é um júri, tem mais respeito pro mesmo togado do tribunal, rapaz? Aí o Quintino, excelência, não foi essa a minha intenção. De nenhuma maneira chateá-lo. Nem chatear a assistência, nem ao Ministério Público, nem aos membros do júri. Mas se serviu para alguma coisa, essa minha introdução, serviu para demonstrar que mesmo um juiz formado em direito, que fala vários idiomas, respeitado na sociedade, depois de 5 minutos de elogio, porque eu chamei o homem de excelência, pode ficar nervoso. Imagine meu cliente que passou 20 anos sendo chamado de... É porque eu não posso dizer o palavrão, entendeu? Olha o exemplo do cara, macho, o tirocínio do cara. Essa história é atribuída ao Quintino Cunha. E tem uma delas que aconteceu em Belém, ele morou muito tempo em Belém, e estava lá ele defendendo um réu, e tinha o advogado de acusação, e tornou-se acirrada a questão. Um falava do jeito, outro falava do outro, um defendia, o outro defendia, tal. E o cabo que estava acusando disse, olha, caro advogado, senhor Quintino Cunha, quero lhe dizer que eu sou tão honesto que nesse paletó aqui nunca entrou 1 centavo, olha, 1 centavo desonesto. Quintino Cunha relaxou, ergueu a cabeça e disse, paletó novo, hein, doutor? O júri popular é um convencimento, né? Você tem que convencer um corpo de jurados do que você está revelando, né? Porque ele era baixinho, extremamente míope, mas quando ele estava na tribuna, ele ficava um gigante, né? E por conta desse espírito crítico e da capacidade de desarmar ou qualquer defesa, se ele estivesse atuando como acusação, ou com qualquer acusação, se ele estivesse atuando como defesa. Os edifícios em Fortaleza, antigamente, eles tinham janelas e portas altas. E antigamente, nos tribunais que funcionaram no Ceará, aquele tribunal que funcionava na Barão do Rio Branco, dentre outros todos, janelas e portas altas, não havia nenhum problema em você fumar lá dentro. E aí o Quintino Cunha, no momento de acusação do promotor de justiça, ele aproveitou, sacou do bolso um charuto bastante fedorento e acendeu esse charuto bastante fedorento, começou a apitar lá, né? Começou a chupar esse charuto e depois de um tempo esse pessoal não começou a prestar atenção só no charuto, no fato do Quintino Cunha estar fumando, não. Depois começou a prestar atenção no fato de que a cinza do charuto do Quintino Cunha não apagava mais.
E cadê que o promotor de justiça falava, chega cuspia, pulava, gritava e ninguém prestava atenção no que o promotor, que é muito importante que o promotor está dizendo que é para acusar o homem, por cabo ser preso. E a negada prestando atenção no charuto do Quintino Cunha. E nada da cinza acabar. Teve um momento que o charuto desse tamanho, mais da metade do charuto era só cinza e não caía a cinza. E o pessoal lá hipnotizado com o charuto do Quintino Cunha. Acabou-se lá a sustentação oral do promotor de justiça, o pessoal, ninguém prestou atenção, naturalmente absolveram o réu, né, 7-0, não sei o que foi. Aí depois descobriram que o Quintino Cunha pegou um charuto, colocou um arame no meio e acendeu o charuto. Só para a cinza não se acabar. Primeiro que o Quintino, há muitos anos, quase uma centena de anos, ele demonstrava que o conhecimento do advogado não é só jurídico. E há um universo de habilidades que podem servir ao advogado, como capacidade empreendedora, capacidade de se promover, né, o network do advogado é muito importante. O Quintino Cunha conseguiu fazer uma divulgação própria tão efetiva que atravessou as fronteiras do tempo. O fato é que ele voltou depois, em 1899, para o Ceará, porque soube que sua mulher teve o seu primeiro filho, que era o Osmar. Então, por conta desse filho, ele voltou, passou alguns meses aqui no Ceará, a companhia da sua esposa e do seu filho. Foi quando ele decidiu que tinha que fazer uma viagem importantíssima para o Pará. Essa viagem duraria 2 meses e durou, na realidade, cerca de 2 anos. Volta depois desses 2 anos e encontra a mulher novamente, a Yayá, e com ela tem uma segunda filha, Maria de Lourdes, a Lourdite Cunha, que é uma das responsáveis pela maior parte da biografia do Quintino Cunha que nós conhecemos. Quando a Lourdite nasce, ele passa um pouco tempo e de repente já quer ir embora novamente. Dessa vez, a Yayá diz, não, você só vai se eu for com você. E ele não quer levar a esposa, mas ela insiste tanto que acaba que ele leva a esposa e os filhos ficam aqui. E daí foi que surgiu a inspiração para escrever a sua obra mais conhecida, que é o livro Pelos Solimões. Entre tantos momentos importantes vividos nos igarapés da floresta amazônica, o encontro com o escritor Euclides da Cunha foi o mais marcante. Aqueles rios são cheios de afluentes estreitos. E um dia ele ia numa canoa e Euclides da Cunha, que andava muito pela Amazônia, vinha do outro lado. Aí o Quintino disse, Euclides, esse rio é muito estreito para nossas 2 cunhas, né? Euclides da Cunha e Quintino Cunha. Ele, lá em Manaus, ele apresenta à mulher o Rio Solimões, as belezas que tanto o atraíam. A mulher estava grávida, não sabia, e começou a sentir-se mal. E essa gravidez não foi bem conduzida e acabou que a Yayá faleceu lá mesmo, no Amazonas. Quando ele voltou, ele conheceu a mãe do meu pai, que era uma italiana, filha de um imigrante italiano, era Ângela. Tinha 16 anos quando casou com o vovô e diz que já recebeu de herança 2 filhos, né? E com a minha avó, que morreu aos 23 anos, né? Morreu de parto. A terceira esposa foi a avó que eu conhecia, a vovó Terezinha, que era de Cascavel, né? Que a vovó ficou com ele até os últimos dias. O livro Pelos Solimões foi lançado e publicado em Paris no ano de 1907. Foi lá que Quintino ficou amigo do brasileiro Santos Dumont, o inventor do avião. Quintino admirava muito. Nessa mesma viagem, foi até Portugal, onde o rei Dom Manuel II o agraciou com uma medalha de ouro reconhecendo o talento do poeta. Naquela ocasião, ele encontrou com os escritores portugueses Guerra Junqueiro e Eça de Queiroz. O livro Pelos Solimões, o livro mais importante de Quintino Cunha, foi publicado em Paris em 1907. Ora, 1907 não tem mais simbólico, não tem mais romantismo em parte nenhuma. E o livro tem muito de romântico. Então ele é fora de época, ele é completamente original. Vejam bem, Marinha. Ele faz um poema para falar em Gonçalves Dias, que morreu no naufrágio do Ville de Boulogne. Aí ele diz, agora o sol muito loiro, chorando lágrimas doiro por sobre as águas bravias,
Direito uma criatura chorando na sepultura de Antônio Gonçalves Dias. Direito. Isso não é linguagem de poeta, entende? Isso é uma linguagem coloquial. Porque o que ele lia, o que ele via no seu dia a dia, nos seus diálogos, seja através das suas defesas enquanto advogado, seja através dos seus relacionamentos com os intelectuais da época, com os políticos da época, uma vez que ele também foi deputado, sabe? Ele pegava muito claramente isso e jogava na sua literatura. Entre Nuvens é um soneto em que ele diz, ameaça chuva, né? Aí diz, enquanto o céu apenas se recama, de nuvens não, mas quando se encandece de um relampear profundo, a chuva desce, por fina força a chuva se derrama. Esse por fina força também não é nada literário. E termina assim, falo por mim tirando por Maria, pois quando na minha alma relampeava, nos seus olhos tristíssimos chovia. Não é interessante? É um poeta original, sem dúvida. De onde ele tirou isso, eu não sei. Foi dele mesmo. Interessante perceber que a intenção do Quintino não era ser humorista. Pelo menos deliberadamente ele não queria ser um humorista. Ele era um camarada espirituoso, ele tinha essa coisa do xiste, da graça, da piada pronta, mas não era, na sua literatura, o seu objetivo. Houve uma época em que só se falavam nas anedotas de Quintino, parecia que o homem não fazia um verso. E ele é autor de um livro importante. Esse livro ninguém pode negar, ninguém pode ignorar. No Amazonas, por exemplo, muitos o consideram um poeta amazonense, pela grande contribuição que ele fez, descrevendo aquele universo mágico da Amazônia, né? O Luiz da Câmara Cascudo, por exemplo, fala que muitas das histórias de folclore da Amazônia ele conheceu por meio do livro de Quintino Cunha. Para mostrar o link do Quintino Cunha, onde ele botava humor na sua poesia, antigamente, no interior, e eu vi muito isso no interior do Ceará, que também sou do interior, doente, sendo levado em rede, botava um pau assim, entre um punho e outro, um carregante aqui, outro acolá, e o doente dentro da rede. Sepultamento era feito dessa forma, das pessoas que não tinham condição de comprar um caixão. E numa situação, Quintino, vendo uma rede dessa passar, Quintino tinha só 14 anos de idade. E já era poeta, e já era moleque, já botava graça nas coisas. Aí eu colhi uma poesiazinha que ele diz mais ou menos assim: por um rancho onde está reunida muita gente, passa uma rede, se sente que é coisa de novo há. Um molecote de lá, do rancho tomando a frente, pergunta curiosamente aos carregantes: olá, vai morto ou vivo? E o doente, que vinha pela aguardente, toldado de cabo a rabo, ergue o lençol que eu esconde, bota a cabeça e responde: vai é bebo como o diabo. Então ele traz as duas faces, ele traz a seriedade, o drama que ele vivenciou no interior, como ele traz também a necessidade que ele tinha de sobreviver. Então o humorista, ele faz a sua piada, o seu causo, que é muito característico do cearense, até como uma forma de combater nele essas tristezas, essas agruras que ele viu pelo interior. Quintino Cunha tem uma originalidade incrível. Então o gênio é isso, é aquele que consegue levar aos olhos dos outros aquilo que os olhos dos outros não conseguiram captar. Nem viram e nem ouviram. Quintino conseguiu ver e ouvir com majestade. Quando voltou da Europa, Quintino decidiu concluir o seu curso de Direito e viver viajando pelo interior. É claro que, quando estava em Fortaleza, era sempre visto nas rodas de amigos no centro da cidade. Então você imagina o que é 80, 90, 100 anos atrás? Como é que era a Fortaleza de então? Fortaleza é uma cidade miúda. O seu ponto de referência, como de todos os intelectuais da época, os boêmios do século XIX, início do século XX, eram os cafés aqui da Praça do Ferreira, que estava sendo aformoseada, né, pelos gestores. A Praça do Ferreira era uma espécie de escritório e de encontro destes intelectuais e escritores e de pessoas de um modo geral. Então haviam 4 cafés tradicionais em cada canto aqui da praça. Havia o Cajueiro da Mentira, havia a figura do bode ioiô transitando por aqui. O Quintino dessa época, da Praça do Ferreira, era o Quintino que conheceu o bode ioiô. O segundo Plautus Cunha, filho do Quintino Cunha, que escreveu
um bocado de livro contando os causos do Quintino, o Plautus disse que o bode morou na casa dele. E Quintino Cunha foi cabo eleitoral do Bode Oiô, porque o bode teve voto em quantidade para ser eleito vereador à época, porque o pessoal votava antigamente na chapa. Só que o Bode Oiô não assumiu porque só sabia berrar. E por ele estar ali perturbando, diz Renato Soldo, que Quintino mandou esse bode para o sítio de Antônio Diogo. E Quintino Cunha era seguramente um dos personagens mais populares, mais admirados dentro desse cenário. Então a relação dele, especificamente com a Praça do Ferreira, é uma coisa muito próxima, muito cotidiana. Então você imagina o Dr. Quintino na Praça do Ferreira fazendo as suas galhofas e as suas mangofas, entre elas uma bem célebre. Ele estava tomando uma sopa ali na Praça do Ferreira e o quitandeiro diz que o Quintino, ele me parece, doutor Quintino, o senhor com alguém que eu conheço. E ele disse, não serei eu, seu pai? Como é o nome da sua mãe? O Quintino Cunha foi indubitavelmente, sabe, ele entrou na sociedade da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará como um ícone desse bom humor. E ele tinha um lado irreverente que eu acho fabuloso disso. Ele simplesmente, ele era um moleque de uma cearensidade absolutamente humilde. Ele sabia ouvir os pobres, ele sabia ouvir os mais carentes, os necessitados, e ele se misturava isso com uma tranquilidade maravilhosa. Porque nós temos essa capacidade, eu acho que Deus colocou nesse trecho de humanidade uma ruma de bife de ureia que tinham características espirituais muito assemelhadas, sabe? E essas características eram aquelas da molecagem, da vaia, daquela fuleiragem mesmo, sabe? Parece que botou todo mundo junto. Então a gente tem muito desse Quintino. Ele foi o cara que conseguiu sintetizar, apesar de ser um pouco para trás, toda essa verve moleque da gente. Um cara como Quintino, ele passa a ser um cabide de causos e de piadas daqueles que não têm coragem de assumir o que disseram. Eu acredito que há muitas histórias atribuídas ao Quintino Cunha que na verdade não aconteceram com ele, assim como acontece hoje com o Seu Lunga, né? Muita história de velho ignorante, as pessoas automaticamente agregam a figura de Seu Lunga, assim como agregavam as coisas referentes ao cangaço ao bando de Lampião, né? Quando você se torna famoso, naturalmente você catalisa para si toda uma gama de informações e de histórias que estão circulando, boiando por aí anonimamente. Mas todos conheciam Quintino, né? Isso indubitavelmente fez com que as pessoas se apropriassem dessa molecagem dele e criassem em cima. Houve uma história engraçada, o cara dizia, olha, o Quintino, a piada do Quintino, a anedota do Quintino. Mas é porque ele deu margem para isso também. Se as pessoas criam e se apropriam, é porque o autor dá margem para isso. Para ele ser gostado e o público se apropriar dele. Tinha algumas publicações, né? Saía nos jornais, algumas quadrinhas dele, alguns versos. Isso aí, o jornal, quando ele foi para o Amazonas, teve bastante, ele escreveu bastante lá. E tudo, e algumas coisas foram para os jornais. Mas muito foi ouvido e escrito por amigos. Então, o fato de não haver registrado ele mesmo em livro a sua biografia, né, a sua autobiografia, não impede da grandeza dele. Porque o fato gerador de toda essa genialidade, mesmo tendo sido contado pelo outro, é Quintino. Certa vez, no meu aniversário, uma figura que vivia falando mal de mim apareceu na minha festa sem ser convidado. Me trouxe um presente, uma caixa. Eu abri na frente de muitas pessoas. Dentro da caixa tinha um par de chifres. Passaram alguns meses e no dia do aniversário desse mesmo senhor, eu fui até seu encontro, em sua festa. Levei uma caixa e entreguei. Quando ele abriu, vi um buquê de rosas e me perguntou: "Não entendi, Quintino." Eu respondi: "Cada um dá o que tem." Quintino Cunha foi deputado estadual em 1912. Ele se considerava um representante dos anseios da população mais humilde. Foi nessa época que ele percorreu toda a região do Cariri, tentando resolver o banditismo que havia na região. O deputado Quintino Cunha ficou apenas 1 ano no cargo. Olha, você imagina um espírito libertário como era Quintino.
Nós tivemos a dinastia do Nogueira Scioli, em que o Quintino era um ferrenho opositor. Ele combatia essa oligarquia. E as pessoas que estavam na oposição geralmente não tinham acesso a cargos públicos e raramente tinham sequer uma vaga, assim, para a oportunidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Então você imagina aquela armadura que era um mandato parlamentar para um homem do livre pensar. Ele gostava de fazer as coisas com a liberdade que um poeta tem, por isso que Quintino não demorou na política formal, vamos dizer assim. Os últimos anos de Quintino Cunha foram de muita penúria, muita dificuldade financeira, ele ainda tinha os filhos, né? E os filhos se aproximaram mais do pai porque ele começou a rarear as viagens. Eu lembro que o papai contou que ele já bem doente, o vovô morreu acometido de uma pneumonia, né? Ele bem doente, o papai chegou de uma viagem, meu pai era piloto, e ele disse, meu filho, ainda bem que você chegou. O papai não está bem. E o papai falava como ele falava, né? Aí ele disse, não, papai, o senhor não se preocupe não, que o senhor não tem que... eu estou aqui e eu tomo conta de tudo. E ele pediu alguma coisa, o papai, e ele disse, Cleanto, você vai tomar conta dos seus irmãos. Em 1943, Quintino Cunha morre perto da família e de poucos amigos. Em sua lápide, a marca de sua personalidade. O Pai Eterno, segundo a Escritura Sagrada, tirou o mundo do nada, e eu nada tirei do mundo. Quintino era um revolucionário, era um militante das causas sociais, era um militante inteligentíssimo. Também não vejo apenas como humorista. Aliás, talvez eu não sei se esse é o termo adequado. Eu acho que Quintino gostaria de ser conhecido mesmo como poeta e como um grande jurista, já que muitas vezes ele enfrentou casos, né, inclusive casos contra si próprio, né, como aconteceu de 2 bandidos que invadiram a casa dele e que não tinha ninguém para defender, e acabou que Quintino Cunha se apresentou para defendê-los, né? Nos emociona lembrar que ele ajudou muita gente pobre. Quintino Cunha ajudou ao longo da vida muita gente pobre, e não só com dinheiro, fazendo defesas de réus muito pobres. Então, aquele réu mais abonado que tinha o luxo e o privilégio de pagar o Quintino Cunha, tinha o mesmo serviço que uma pessoa pobre, uma pessoa favelada. O Quintino Cunha, ao longo da vida, fez o que a gente chama de advocacia pro bono. Tá aí um exemplo para as novas gerações? Saber que eu sou neta do Quintino e que eu tenho uma descendência tão próxima, me enche de orgulho. Então eu acho que o que a gente herdou mesmo do nosso avô foi isso. Simplicidade, honestidade, retidão de caráter e senso de justiça acurado. Eu acho que essas são as virtudes e são heranças que eu acho que não tem preço. Então não acredito que um homem como Quintino tenha vindo para cá para poder fazer dinheiro, riquezas materiais com a sua arte maior, que era a arte de viver, que nós interpretamos como humor, mas que o humor é vida, humor é terapia. E quando dizem que em cada cearense a gente vê um pouco de Quintino, eu sou obrigada a concordar, né? Pelo menos no aspecto da irreverência, né? E nós, como os defensores deste humor tão nosso, temos que reverenciar e dizer para o povo do Ceará todinho que este Quintino existe.